tentando ajudar a sua mãe na cozinha, você cortou sem querer o seu dedo e fez aquela sujeira espalhando sangue para tudo quanto é lado. O corte foi tão profundo que você chegou a pensar que ia ficar com aquele dedo furado para sempre. Mas depois de alguns dias, você já começou a perceber uma melhora. E depois de algumas semanas, seu dedo já estava novinho em folha. O que aconteceu? Mágica? Milagre divino? Acho que não, né? Bom, mas fica ligado aí que depois da vinheta eu respondo para você. O que aconteceu foi que as células do seu dedo, tanto da epiderme quanto da derme, se multiplicaram loucamente por meio de várias divisões celulares para reconstituir a parte machucada do seu dedo. Todo o processo que aconteceu, desde a preparação de cada uma das suas células para a divisão até a divisão propriamente dita, é chamado de ciclo celular. Então, a gente pode dizer que ciclo celular é o ciclo de vida de cada uma das células, e ele é dividido em duas grandes etapas, a intérfase e a divisão celular. A intérfase ocorre em 3 fases, chamadas de fase S, G1 e G2. Em cada fase acontecem diferentes eventos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Já a divisão celular, ela pode acontecer tanto por mitose quanto por meiose, processos que a gente também vai ver adiante. Sendo que ambos esses processos, eles precedem um evento chamado de citocinese. Nesse gráfico, vocês podem observar o ciclo de vida de cada célula, ou seja, o seu ciclo celular. Percebam como que a intérfase é a etapa mais longa aqui do ciclo celular. E nesse exemplo, eu coloquei para vocês o processo de divisão chamado de mitose, mas poderia ser aqui também uma meiose. A diferença seria na quantidade de células que estariam aqui representadas. Esse poderia ser a representação do ciclo celular daquelas suas células do seu dedo que se dividiram para poder cicatrizar a região que foi cortada. Agora vamos aprofundar em cada uma das fases da intérfase. A primeira fase, que é chamada de G1, que eu já falei para vocês, é uma fase em que a célula está com um metabolismo muito intenso. Nessa fase, há o crescimento do volume da célula, uma produção enorme de RNA, de proteínas e de organelas que serão utilizadas durante o processo de duplicação do DNA. A segunda fase, ou a fase S, é a fase onde acontece a duplicação do DNA, ou a duplicação dos cromossomos. Essa fase é a mais importante da intérfase. E, por fim, a fase G2. Nessa fase, na última fase da intérfase, acontece também um aumento do volume celular, um aumento na produção das proteínas, principalmente as proteínas chamadas de tubulinas, que são proteínas que vão compor o fuso acromático, uma estrutura fundamental para que o processo de divisão celular aconteça. Acontece também a duplicação dos centrosomos, que é aquela região onde os centríolos vão se localizar. E como vocês vão ver nas aulas de mitose e meiose, os centríolos são essenciais para que o processo de divisão celular aconteça. E o interessante também é que em G2 acontece a checagem ou verificação do DNA, verificação de possíveis mutações ou danos no DNA para que ele seja corrigido a tempo, né? Antes das novas células serem formadas. Aqui a gente pode ver a quantidade de cromossomos em cada uma das fases da intérfase. Em G1, aquele início que a gente conversou, que as células aumentam o seu volume, aumenta a produção de proteínas de RNA, entretanto, ainda não duplicou o número dos seus cromossomos. Aqui vocês podem ver 4 cromossomos sendo representados. Em S, a segunda fase da intérfase, onde os cromossomos são efetivamente duplicados. Então, aqui vocês podem ver esses 4 cromossomos com as suas 2 cromátides, ou seja, duplicados.
E a terceira fase da intérfase, G2, né? Onde há a duplicação aqui daqueles centrosomos, o aumento novamente do volume das células e a manutenção ainda aqui da quantidade de DNA de cromossomos. Depois da intérfase, acontece ou a mitose ou a meiose. Aqui nesse caso, a mitose está sendo representada, porque vocês podem ver que a quantidade de cromossomos na célula é a mesma do que na célula inicial, 4 cromossomos. Agora vamos falar da diferença entre os dois processos de divisão celular que eu falei lá no início da aula. Vamos falar sobre a diferença entre a mitose e a meiose. A maior parte das células se divide por mitose, porque a mitose origina células idênticas à célula-mãe, ou seja, a mitose gera clones. Cada célula que se divide por mitose gera 2 células filhas idênticas à célula-mãe. Então, se a célula-mãe tem 46 cromossomos, número de cromossomos presentes na espécie humana, as suas células filhas também vão ter 46 cromossomos. Esse é o processo que aconteceu, por exemplo, durante a cicatrização do seu dedo, como eu já falei anteriormente. Além disso, a mitose é o processo que a maior parte dos organismos unicelulares utilizam para se reproduzir, ou seja, eles geram clones, geram cópias de si mesmo através do processo de mitose. Já a meiose é o processo que acontece nas nossas células germinativas, ou seja, nas células que vão originar os nossos gametas, os espermatozoides ou os ovócitos. Cada célula que se divide por meiose origina 4 novas células com a metade do número de cromossomos da célula-mãe. E, além disso, essas 4 novas células vão ser diferentes da célula-mãe. Isso devido a um mecanismo de troca de pedaços dos cromossomos existentes na célula, chamado de crossing over ou permuta gênica. Esse processo é muito importante porque aumenta consideravelmente a variabilidade genética dos seres vivos, uma vez que cada gameta formado vai ser único. Então, uma célula humana de 46 cromossomos, que se divide por meiose, vai originar 4 células com 23 cromossomos cada. Ué, professora, mas 46 dividido por 4 não dá 23? Pois é, pessoal, vocês têm razão. Mas eu só vou explicar isso para vocês nas próximas videoaulas, especificamente na videoaula que eu vou falar sobre meiose. Então não deixem de assistir para vocês entenderem. Uma coisa importante é que essa redução no número de cromossomos é fundamental para a manutenção do número de cromossomos da espécie, porque os gametas têm metade do número de cromossomos da espécie e eles vão se fundir, garantindo assim a quantidade correta do número de cromossomos nas células que vão compor a prole. Bom, após os processos de divisão celular, o citoplasma da célula se divide entre as 2 células ou as 4 novas células, por um processo chamado de citocinese. Esse processo está sendo representado aqui nessa animação para vocês. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula sobre o ciclo celular e não deixem de assistir as próximas videoaulas sobre os processos de mitose e meiose. Beijo e até mais!